Tipo, é prazeroso, hein, cara? Nossa. Quem era que parar ele já ri. Nunca vi. Ai, caralho, eu errei. Não é essa. Olha, era assim. Elisete, mas ela. Gente, fez nada, mas. Ai. E daqui a pouco eu vou gravar. Você sabia que a partir de 49,90 você protege sua vida? Ok. Isso aí, mas o pão tá gostoso? Ok. Tá bom, minha filha? Isso aí. Ele. Cabelo indefinido. Sim, é bem.
Boa noite, senhoras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, eu vou passar aquele meu videozinho básico agora só para a gente dar uma Boa recapitulada. noite, professor. Boa noite, meninas. Boa noite. Ele vai dar uma recapitulada desde o início até onde a gente já viu, tá? E aí eu volto com vocês de novo para a gente tirar umas dúvidas aí, um bate-bola. Tá bom? Vamos lá. Falando de fundamentos, para preocupação nossa de deixar todo mundo aí na mesma página, então,
primeira coisa que a gente tem que falar e conceituar é o que é um projeto, né? Até aproveitando a pergunta, acho que do Carlos que fez, né? Qual que é a diferença de projeto, de uma atividade, de operação? Então, o projeto, quando a gente fala em projeto, projeto é um esforço que a gente empreende para criar algum produto, um serviço, um resultado que seja único, né? Então, o projeto, basicamente, ele tem início, meio e fim, então ele tem a data que ele vai iniciar e tem a data que ele deve terminar. Não necessariamente a gente vai cumprir essa data de término, é óbvio que nós vamos trabalhar junto com vocês para sempre a gente atender essas datas previstas, e ele tem também entregas exclusivas. Então, por exemplo, a viagem dos seus sonhos, quer dizer, cada viagem que eventualmente você faça é um projeto específico, cada viagem tem as suas particularidades. Então, se você vai fazer uma viagem muito grande, é importante que você faça um planejamento dessa viagem. É importante que você faça a gestão para você não ter surpresas muito desagradáveis lá na frente. Então, por isso que tem o gerenciamento de projetos. E vocês abrindo aí a apresentação, vocês vão ver que tem os links também aí para os exemplos de projetos. Todos esses aqui são exemplos de projetos disponíveis para vocês. Então, a abertura da empresa é um projeto, você precisa se planejar de maneira adequada, né? E a gente vê que isso não acontece de maneira adequada, que a gente tem um nível de mortalidade das empresas muito grande, talvez esses empreendedores não estejam se planejando, não estejam fazendo a gestão de maneira adequada, quem sabe a gente não pode ajudar um pouco aqui. Tem a forma da casa, essa casa que eu moro aqui hoje, tem, né, a forma dos montes de rocha que está disponíveis lá no site, foi toda feita baseada aqui numa gestão de projetos. E a gente conseguiu entregar o projeto, a gente tinha um prazo muito curto, a gente conseguiu fazer isso dentro do prazo. Vocês vão ver todos os artefatos, toda a história. E assim por diante, quer dizer, nós temos exemplos de projetos. Outro conceito importante que a gente precisa passar para vocês aí é a diferença entre projeto e operação. Então, o projeto, basicamente, primeiro vamos falar o que tem em comum, né? O projeto e a operação, sempre vão ter pessoas que vão executar, sempre vai ter recurso limitado, a gente tem um orçamento limitado, quer dizer, pensando em empresas, sempre tem um orçamento que você faz normalmente no final do ano, então você já tem aquele orçamento separado, o que você vai usar na operação e o que você vai usar para projetos. E você tem no projeto, você tem que planejar, você tem que executar, tem que monitorar para que atinja os objetivos da organização. Então, isso é o que tem em comum. O que muda da operação e do projeto? Então, o projeto tem início, meio e fim, né? A duração é temporária. Operação, não. Operação, a princípio, ela é eterna, quer dizer, ela é contínua. Tudo bem, um dia a operação a empresa vai fechar e tudo mais, mas a princípio não tem uma data para terminar. O produto do projeto, ele é exclusivo, né? Uma entrega exclusiva, como a gente falou. A operação, não. Então, você pensa numa linha de carro, né? Então, para fazer o projeto de criar um novo carro, por exemplo, uma nova marca de carro que está sendo lançado, eu faço um projeto, aí discuto quais vão ser as cores que eu vou lançar, qual é o público-alvo, quais as características do produto, então eu faço o meu projeto. Depois disso tudo definido, tudo pronto, aí isso entra numa linha de produção, e aí entra na operação, e aí isso passa a ser algo repetitivo. Os recursos de projeto, normalmente eu vou organizar por projeto, eu tenho organizações, inclusive a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, que são voltadas só para projetos, então as pessoas trabalham em projetos específicos, e operação é por função.
Então, é o cara, por exemplo, da controladoria, é o cara que é do contas a pagar, e assim por diante. E os projetos, normalmente, ele tem um foco para expandir o negócio, para o crescimento. Operação, não. Operação é para manter o negócio. Então, eu tenho uma fábrica que tem uma capacidade para produzir 1.000 carros por mês, então a operação vai manter essa produção de 1.000 carros. Ah, não, eu preciso expandir essa produção. Então, eu vou fazer um projeto. Eu vou adquirir uma nova fábrica, um novo terreno, vou botar a equipe de vendas para vender mais e assim por diante. E aí, talvez não, o ponto mais importante dos nossos projetos, que são as partes interessadas. Quem são as partes interessadas de um projeto? Como o próprio nome diz, é quem tem algum tipo de interesse no projeto. São as pessoas que têm algum tipo de envolvimento aí no projeto. E, principalmente, as pessoas que são impactadas, seja de uma forma positiva ou seja de uma maneira negativa. Então, você vai colocar uma fábrica, tem a população ribeirinha que está ali do lado. Eventualmente, a fábrica pode lançar dejetos químicos lá, pode poluir o ambiente. Quer dizer, essas pessoas são partes interessadas super importantes do projeto, porque elas podem, de alguma maneira, embargar aquela fábrica e assim por diante. E são pessoas que podem, de alguma maneira, influenciar o projeto. Então, as partes interessadas, nós temos que preocupar muito com elas. E é uma falha muito grande de muitos projetos esquecerem da relevância das partes interessadas. Então, o projeto, para ele ter sucesso, nós temos que estar muito preocupados com essas partes interessadas. E é o que a gente vai fazer na próxima aula, que a gente vai discutir mais quais são as partes interessadas dos projetos. E aqui eu relacionei algumas partes interessadas mais comuns. Você tem aí a parte do cliente, que é quem deu a ideia, ou quem vai usar aquele produto. Você tem o patrocinador, que é quem está bancando aquele projeto. A organização que está envolvida. O gerente de projeto aqui, que é a pessoa que tem que ajudar aqui na orquestração de todos aí. A equipe do projeto, que vai fazer o projeto realmente acontecer. E o PMO, na realidade, que ajuda na orquestração, mas principalmente ajudando aqui o gerente de projeto em si. E aí, vamos falar um pouquinho, então, do que é o gerenciamento de projetos. Basicamente, gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas, todas aquelas informações que eu passei para vocês, que a gente falou da nossa plataforma, que a gente tem disponível para vocês, com o objetivo aí de atender os requisitos do projeto, com a intenção de garantir que você tenha sucesso no seu projeto. E gerenciar projetos envolve várias atividades, aqui citando só algumas importantes. Identificar as necessidades, que é um pouco que vocês vão fazer hoje, com a geração desse documento, quais são as necessidades, quais são as justificativas, estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Vocês um pouco já precisam começar a preocupar com isso nesse próprio documento, vocês vão ter que justificar por que vocês querem esse projeto, mas a gente vai fazer isso com maior desenvoltura quando criar o termo de abertura e balancear o conflito, que é um grande problema que normalmente a gente tem, quando envolve os conflitos de interesse entre as partes interessadas. Então, o gerente de projeto tem que se preocupar muito com isso. E adaptar, quer dizer, o gerente de projeto ele tem sempre que tomar cuidado que as coisas mudam e ele tem que estar pronto, tanto para agir nessas mudanças, como para agir nos problemas às medidas que vão ocorrendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Por quê? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Por que a gente precisa gerenciar projetos? Por que os meus projetos, eventualmente, não acontecem da forma que eu queria? Por que meus projetos atrasam? Por que eu não atendo o orçamento esperado? Por que eu preciso de uma pessoa para gerenciar melhor o meu projeto? Então, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, e eu gosto de trazer aqui o Vanderlei Cordeiro aqui. Para mim, ele é um ótimo exemplo nesse sentido. Então, o primeiro ponto é, se alguma coisa puder dar errado, e essa coisa dará errado, né? A nossa famosa lei de Murphy. Então, a gente precisa trabalhar, como eu falei para vocês até no slide anterior, de se preocupar com todos os riscos, todos os eventos que possam acontecer no nosso projeto e antecipar a isso. Então, vocês vão falar, pô, Eduardo, mas não dava para prever esse padre pular na frente lá do Vanderlei Cordeiro na Olimpíada de Atenas. Mas dava sim, quer dizer, por isso que você tem o batedor que segue o corredor, que normalmente fica do lado. E o Vanderlei, ele estava na frente, então ele teria que ter um batedor. Se vocês até voltarem e buscarem os vídeos, depois eu posso até compartilhar com vocês, tem alguns vídeos no YouTube, tinha um batedor que estava andando de bicicleta, que estava mais atrás, esse batedor, né? Mas estava bastante distante e ele não teve tempo hábil para ajudar o Vanderlei. Então, o gerente de projeto ajuda nesse sentido, ajuda a trabalhar de uma maneira proativa. Outro ponto bastante interessante aqui é a lei de Parkinson. O que seria essa lei de Parkinson? A lei de Parkinson também, às vezes, alguns autores usam o termo síndrome do estudante, é que, se eu puder fazer isso amanhã, eu vou deixar para amanhã. Então, a gente nós temos uma tendência aí de deixar para fazer as coisas no último dia, né? Então, o gerente de projeto, ele ajuda a trabalhar nesse sentido. Porque como você gerencia o projeto e você acaba quebrando isso em entregas menores, em atividades menores, o gerente de projeto, ele faz esse monitoramento. Então, com o gerente de projeto, você não vai descobrir no último dia que seu projeto não foi entregue. E, por último, né, e talvez mais importante aqui também, é que cada um olha para o seu umbigo. Isso é até algo que está imperando hoje, né? As pessoas se preocupando e sempre olhando só para o seu umbigo. Mas, Eduardo, isso é ruim? Não é ruim, né? Todo mundo tem que olhar e defender os seus interesses. Isso é muito positivo. E uma coisa boa é que o gerente de projeto vai sempre trabalhar para ajudar a atender esses interesses. Então, o gerente de projeto, para ele ter sucesso, ele precisa se preocupar com esses interesses individuais, até eu uso isso aí como eu nomeei como lei dos interesses individuais, porque o gerente de projeto tem que estar preocupado com isso, né? E muitas vezes vai ter conflito de interesse, aí o gerente de projeto vai ter que se preocupar com isso, e vai ter que definir como que ele a melhor maneira dele atender aí os gerentes de projetos. Então, vamos falar um pouquinho de mais conceitos, e agora falar para vocês de portfólio de projetos. Nós falamos de projetos, né? Então, nas organizações, e principalmente eu falei para vocês também de PMO, e falar um pouquinho rapidamente para vocês de escritório de projetos, que é a área que cuida de todos os projetos da empresa. Então, esse portfólio de projetos é a maneira que a gente faz para agrupar os projetos, né? Então, portfólio, normalmente isso
você tem um escritório, um portfólio de uma área específica ou da organização. Então, é muito comum ter aí escritórios de projetos da área de tecnologia. Então, você tem um portfólio de projetos da área de TI, por exemplo, e tem uma área por trás disso que cuida desses projetos. Ainda falando um pouco das organizações, importante a gente ressaltar aqui, porque o gerente de projeto, ele tem um tipo de postura diferente e uma preocupação diferente conforme cada estrutura de cada organização. Então, como vocês podem ver, basicamente nós temos 3 tipos de estrutura. A funcional, que é essa aqui que está do lado esquerdo, que é aquela que vocês estão mais acostumados, que a maioria das organizações ainda tem essa estrutura funcional. Quer dizer, você tem o presidente, o diretor, o gerente, isso de uma maneira hierárquica. Nessa estrutura, o gerente de projeto basicamente não tem força nenhuma dentro da organização. Como a gente está falando, a autoridade do GP, pouca ou nenhuma. Então, ele tem pouca influência. Normalmente, ele tem que responder ao chefe dele, todo mundo acaba respondendo ao chefe dele. Então, o esforço do gerente de projeto aqui é muito grande. E é importante reforçar para vocês como é que a gente faz para ser gerente de projetos numa estrutura dessa. Então, que muitos de vocês devem passar por isso. Basicamente, é extremamente importante vocês terem os gerentes funcionais como seu aliado. Se vocês conseguirem, então, voltando à lei do umbigo, aqui a preocupação de vocês é olhar o que o gerente funcional tem de meta, quais são os interesses dele. Então, se seu projeto atender essas metas do gerente funcional, você já tem uma maior chance de ter sucesso. Então, você tem que trabalhar a deixar o gerente funcional do seu lado. E aí, quando a gente vai mudando para a estrutura matricial, que aí você tem, aí, basicamente, algumas situações, a pessoa da equipe responde ao gerente funcional e ela responde para você também, como gerente de projeto. É a estrutura matricial, onde, basicamente, as pessoas têm 2 chefes. Quanto mais fraca, menos o gerente de projeto manda. A influência dele é muito pequena. E também nós temos muitas organizações que estão desse lado aqui, como fraco. Quanto mais forte, quer dizer, você tem aí um escritório de projetos montado, e com a metodologia, etc., então, o gerente de projeto tem mais força aqui. Normalmente, você vai ter uma equipe que recebe participação de lucros, de acordo com o resultado de projetos. Então, você tem mais facilidade aqui na matricial forte. E a projetizada, que você tem, e aí facilita um pouco mais a vida do gerente de projeto, que você tem as equipes respondendo diretamente ao gerente de projeto. Todo mundo trabalha de maneira projetizada. Então, as pessoas basicamente trabalham no projeto hoje, sai do projeto, vai para outro projeto amanhã. Do máximo, você compartilha algumas pessoas entre vários projetos. Mas aqui a sua vida está de uma maneira mais tranquila. Não quer dizer que você não vai aprender mais trabalhando nas outras estruturas. Posso afirmar para você, já trabalhei em todas essas estruturas, e você acaba aprendendo mais nessas situações mais complicadas. Então, já consegui ter sucesso aí dentro da estrutura funcional, da matricial fraca, e como eu falei para vocês, um conselho bastante relevante aqui, nessa estrutura funcional e matricial fraca, conheça o gerente de projeto e o que motiva ele, quais são os principais interesses, e tenta ajudá-lo, trazer ele para o seu lado, que a sua chance aumenta muito em você ter sucesso. Outro conceito importante aqui, falando ainda das organizações, quais são os ativos que as organizações têm que vão facilitar a vida do gerente de projetos? Então, se uma organização tem uma metodologia de gerenciamento de projetos, isso vai ser mais fácil para você, porque você não vai precisar fazer tudo do zero. Você já vai ter os processos definidos, você já vai ter os templates definidos.
as pessoas já têm conhecimento. Então, isso agrega para o gerente de projeto. Óbvio, né, que isso seja uma coisa bem feita, que seja aperfeiçoado de maneira contínua, que não seja um processo burocrático. Então, por exemplo, eu trabalhei uma época no Deutsche Bank, fui PMO lá do Deutsche Bank. Eles tinham tudo que vocês imaginarem de qualidade, eles tinham. Isso facilitava muito a minha vida. Por quê? Porque tem tudo mais ou menos já encaminhado. Você não precisa ficar criando nada do zero. E as pessoas já têm essa preocupação com qualidade. Então, a vida do gerente de projeto facilita muito quando a empresa tem esses ativos de processos organizacionais bem maduros. Outro conceito que a gente precisava falar também, quando a gente fala de projeto, e esses dois conceitos são bastante importantes, são premissas e restrições. Então, primeiro, premissas, e por que elas são importantes? Premissas são os fatores que você utiliza, né, que você considera que seja verdadeiro, para planejar. Então, uma coisa que é muito comum, se vocês que são a maioria da área de informática, quando você vai desenvolver algum sistema, você vai precisar do usuário. Né? Você vai precisar do usuário para especificar o teu sistema e depois para homologar esse sistema. Fora outras várias partes que você vai precisar do usuário também. Mas você precisa garantir, se você é um fornecedor, que esse usuário vai estar disponível, tanto na parte da especificação ou na parte da homologação. Se esse usuário não estiver disponível, por exemplo, 50% que se definir no período de especificação e no período de homologação, você não consegue cumprir com aquele prazo. Por isso que é importante você colocar todas essas premissas num contrato. E aí, por exemplo, se você fechou um contrato aí com algum cliente de vocês, e ele quer colocar uma multa se você não entregou no prazo. Aí você coloca uma cláusula, não, tudo bem, eu até aceito essa multa, desde que essa multa não seja afetada se essas cláusulas não foram atendidas. Por isso que as premissas são tão importantes. E as restrições organizacionais, quer dizer, você também precisa considerar, peraí, quanto que eu tenho de orçamento? A reforma da casa que eu fiz aqui, por exemplo, a gente separou R$100 mil para fazer a reforma da casa. Então, peraí, se estourar isso, como é que nós vamos fazer? Então, o gerente de projeto tem que estar de olho nessas restrições, porque se ele não consegue atender essas restrições, o projeto pode fracassar, né? Não necessariamente ele vai fracassar, mas ele não vai ter sucesso se eu não atendi essas restrições. Se eu estourasse o orçamento aqui, que eu não estourei de 100 mil, eu ia conseguir fazer minha casa? Talvez sim, talvez eu pudesse pegar um dinheiro com o sogro, um dinheiro com a sogra, ou com a minha mãe, com meu pai, ou com o banco, que pudesse me ajudar e eu concluiria aqui a minha reforma. Mas isso ia ter alguns agravantes, né? Eu não teria sucesso em cima do meu projeto. Então, é importante ficar claro que restrição é uma limitação que você tem, que se você não atendê-la, o seu projeto pode fracassar. Mas não necessariamente ele vai fracassar, você vai ter que cancelar o seu projeto por isso. Essa é a primeira parte de conceitos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida está muito relacionado à estrutura analítica do projeto, que a gente vai falar um pouco lá na frente, que é super importante para vocês. Então, quando você vai fazer um projeto, como é que você organiza esse projeto? Você organiza isso em fases, né, para facilitar o seu projeto. Então, e esse ciclo de vida são essas fases. Então, falando um pouco, né, peguei um exemplo para vocês, que a maioria da área de TI. Você tem uma fase aí de início do projeto, onde que faz a solicitação do projeto, eventualmente um termo de abertura. Depois você entra numa fase de análise, e aí você tem várias entregas em cada uma dessas fases. Por exemplo, na análise,
você vai fazer sua especificação funcional, um plano de projeto. Na outra fase, que seria o design, especificações técnicas, casos de uso, e assim vai, né? A ideia por trás é que num projeto você tenha várias fases, essas fases não necessariamente elas são sequenciais, essas fases podem ser paralelas, elas não precisam ser sequenciais, e cada fase tem um conjunto de entregas, né? E essas entregas são produtos que você consegue verificar, ter critérios de aceitação para verificar se eles estão de acordo ou não. E a cada término de fase, você vai fazer essa verificação, se essas entregas estão adequadas ou não. Se não tiver, você pode eventualmente voltar e corrigir, ou falar, não está 100%, mas eu vou dar continuidade no projeto mesmo assim. E aí, falando para vocês aí, o conceito de ciclo de vida do projeto, né, e do produto. Então, quando a gente pensa em ciclo de vida do produto, você tem o ciclo de vida completo do produto, que vai desde um plano de negócio, que poderia estar... Então, voltando ao nosso exemplo aí do novo carro que a gente está lançando no mercado. Então, você vai fazer um plano de negócio separado, depois vai fazer para verificar a viabilidade disso, vai fazer um projeto aí, que você vai definir, como eu falei para vocês, como é que vai ser os modelos, quais vão ser os acessórios, qual material que eu vou usar e várias outras coisas, e depois vai para a linha de produção, que é a nossa operação, que a gente citou até lá atrás. E, por fim, aquele produto, em determinado momento, pode sair de mercado, e aí você tem uma fase aí também para fazer esse tratamento e todo um tratamento específico para isso. Tá? A própria retirada do mercado, você pode criar um projeto, eventualmente, para fazer essa retirada aí do mercado. Então, vamos falar, a gente já está indo mais para a fase final aqui do curso, vamos falar agora, vamos entrar na parte de processo de gerenciamento de projetos. Então, é importante a gente falar de processo, porque todos os projetos, eles têm vários processos, né? Então, os projetos são compostos por processos, né? E esse processo, na realidade, é um conjunto de ações que vão gerar um resultado específico. Vou dar um exemplo para vocês. A boa notícia aqui é que os processos de gerenciamento de projetos, basicamente, eles são os mesmos, independente de qualquer um dos projetos, né? Se você vai fazer um lançamento de foguete, ou se você vai fazer um churrasco, uma viagem dos seus sonhos aí, você vai ter, né, que se preocupar em definir o que vai ser feito, você vai precisar estruturar esse projeto em fases, pensando em entregas, definir qual é o escopo do projeto. Você vai ter que fazer um cronograma com cada uma das atividades desse projeto. Você vai ter que monitorar depois para verificar se aquilo que você planejou está de acordo com o que está sendo realizado. Então, esses processos de gerenciamento de projetos são basicamente os mesmos, eles não mudam. É óbvio que a intensidade que você vai ter e a sua preocupação vai aumentar ou diminuir de acordo com a complexidade do projeto, mas eles continuarão existindo. E você tem que se preocupar também com os processos que são orientados ao produto, né? Então, quais processos aí que são específicos de um lançamento de foguete? Quais processos são específicos de uma viagem? Então, essas preocupações aí vocês têm que ter também e tem que buscar, se você não tem um conhecimento, buscar os especialistas, as pessoas que vão buscar essa informação. Então, aqui uma pergunta, né, para a gente refletir aqui. Se você é um gerente de projeto da área de TI, você poderia fazer um projeto de um empreendimento imobiliário, né, já que esses processos são os mesmos?
a resposta aqui é sim, você poderia fazer, mas você vai ter muito mais dificuldade. Então, normalmente, as pessoas que têm essa mobilidade de poder fazer projetos de áreas distintas são gerentes de projetos que já navegaram bastante, aí, que já passaram por várias áreas e que têm essa facilidade. Tá? Eu mesmo, eu consigo hoje fazer projetos em diferentes áreas. Por exemplo, lá no grupo Itaí, eu trabalho com projetos de empreendimentos imobiliários. Na BDS são projetos de tecnologia e assim por diante. Então, falando um pouco, né, o conceito de processo, a gente sempre vai acabar discutindo aqui, entrando nisso, normalmente os autores fazem os processos, eu tenho, então, no processo a entrada, os insumos que eu uso, né, que é o início do processo em si, né, quais são os insumos, o que eu quero basicamente transformar. Eu tenho várias ferramentas e técnicas, né, no nosso caso aqui a gente quer construir um telhado de madeira, e eu tenho as saídas, né? Então, no nosso caso, telhado de madeira, que é onde que eu quero chegar. Mas o que eu usei? Usei madeira, usei prego, usei a mão de obra. E eu tenho várias técnicas, quer dizer, eu uso um martelo, eu uso um serrote, eu uso ferramentas mais sofisticadas. Então, a gente sempre vai trabalhar os processos pensando dessa maneira. O que será transformado, qual que é a minha entrada, as ferramentas e técnicas que eu vou utilizar para transformar isso e as minhas saídas. Isso é um conceito que a gente vai explorar um pouquinho lá na frente. Então, falando para vocês aí de controle de processos, né? E aí um conceito, para quem já trabalhou, já fez um curso de administração de empresas, deve conhecer aqui o PDCA. O ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua. Então, quem não conhece, é importante incorporar esse ciclo de melhoria contínua, que é através dele que a gente pode tornar os nossos processos, os nossos projetos e a nossa vida melhor a cada dia. Então, isso, vocês vão ver, qualquer framework que envolve qualidade, está sempre por trás aqui o PDCA. E como é que a gente faz isso? Basicamente, vamos até levar isso para o projeto de vocês. Primeiro eu tenho que definir quais são as minhas metas, onde que eu quero chegar. Aí eu vou determinar como que eu vou fazer isso, como que eu vou alcançar essas metas. Aí eu fiz aqui o planejamento, que é o P de plan, né, de planejar, do inglês plan. Aí o D, que é o do de executar. Então, o que eu faço, basicamente? Eu vou capacitar as pessoas e vou executar aquilo que eu planejei. No C, que é do check, de checar, eu vou verificar, como eu falei para vocês, eu preciso sempre monitorar se aquilo que eu planejei foi executado. Então, eu estou de olho aqui para verificar se foi feito aquilo que eu planejei. E se teve algum tipo de desvio, não aconteceu da maneira que eu esperava, eu vou tomar algum tipo de ação. E assim por diante. Por isso que é importante vocês terem esse conceito por trás e estar sempre procurando e buscando fazer de uma melhor maneira. Aí eu vou fazer uma analogia aqui para vocês nos processos que a gente vai, inclusive, trabalhar dentro da nossa metodologia. Então, primeiro eu tenho o processo de iniciação, que é que a gente vai entrar já na próxima aula, que é basicamente para aprovar o projeto. Então, eu vou fazer um estudo inicial, uma análise de viabilidade, que eu vou falar, não, esse projeto é um projeto que vale a pena fazer. E, baseado nisso, aí eu vou entrar no detalhamento, aí eu começo o planejamento. Vocês podem até pensar que o processo de iniciação poderia estar dentro dessa caixinha aqui de planejamento. Aí eu tenho os processos de execução, que é basicamente executar aquilo que eu planejei. Tenho o processo de monitoramento e controle, que é verificar se tem algum tipo de desvio e agir em relação a isso. E aí isso pode me submeter ao novo planejamento,
ou o encerramento do projeto. Basicamente, essa é a parte de processo. Já estamos bem no finalzinho, já vamos abrir, faltam basicamente 3 slides para a gente passar, já vou abrir para perguntas e questões. Nós falamos gerenciamento de projetos, né, aplicação de conhecimento. Então, o guia PMBOK, né, que é o nosso guia aí das melhores práticas, ele dividiu para nós em áreas de conhecimento. Então, quais são essas áreas que a gente tem hoje, que a gente vai explorar dentro do curso? A primeira delas, que é a integração, que são os principais processos que a gente faz em gerenciamento de projetos. O desenvolver o termo de abertura, que a gente vai fazer na próxima aula, que é o documento que a gente usa para iniciar e para ajudar na aprovação do projeto. Depois, fazer o encerramento, planejamento, assim por diante. O escopo, né, que é basicamente a preocupação nossa, e aqui uma das grandes preocupações que você precisa ter é o que será feito, né, e fazer isso de maneira que o objetivo esteja claro para todas as pessoas. Com o escopo bem definido, a gente começa aí a entrar no detalhamento das atividades, que é onde que a gente entra no tempo. Então, aí a gente começa a colocar o escopo definido, definindo as atividades, coloca isso no prazo. Quando a gente coloca os recursos necessários para cada uma das atividades, a gente chega no orçamento necessário, que é uma outra preocupação que o gerente de projeto precisa ter, né? Como é que eu faço para concluir esse meu projeto no orçamento que foi planejado? A qualidade, que nós vamos preocupar bastante aqui, se os critérios de sucesso estão bem definidos, como é que a gente vai fazer para alcançar isso. Os recursos humanos, que a gente vai se preocupar com a equipe do projeto, aqui preocupação, como que eu faço para, basicamente, selecionar a melhor equipe para o meu projeto, manter essa equipe motivada e conseguir encerrar com o projeto com todo mundo motivado até o final, porque vocês sabem que isso não tem sido uma missão muito fácil. Comunicação, que aí 90% do gerente de projeto é gasto aí em comunicação, e é extremamente crítico o gerente de projeto saber comunicar de uma maneira adequada, porque através da comunicação ele permite que as pessoas todas estejam aí na mesma página. A parte de riscos, né, que é outra preocupação grande, que a gente falou até do Vanderlei Cordeiro, quais são, basicamente, os eventos que podem acontecer, que podem impactar no projeto, né, impactar de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Aquisições, né, aí é uma área específica para a gente tratar o que é terceirizado. Então, tudo aquilo que a gente terceiriza dentro do nosso projeto, que a gente contrata um terceiro, a gente trata dentro dessa área de aquisições. E tem várias coisas específicas. Quando você vai fazer um projeto, você vai terceirizar. Você tem que criar uma RFP para deixar claro o fornecedor, atender de uma maneira adequada. Você tem que definir critérios de seleção e assim por diante. E, por último, são as partes interessadas que a gente falou, e talvez a mais importante, né? Porque a gente precisa atender bem as partes interessadas, e principalmente identificar quais dessas partes interessadas são resistentes aos projetos e que possam impactar isso de uma maneira negativa. Aí, falando agora, né, e essa visão é de área de conhecimento, e tem uma outra visão que a gente pode ver os processos também por grupos, e é essa que a gente vai usar no nosso curso. Então, a gente tem, primeiro, que nós vamos explorar na próxima aula, iniciação. Basicamente, a gente usa toda esses grupos de processo aqui para definir e aprovar o projeto. Né? O projeto, eventualmente, uma fase do projeto. Então, aqui a gente desenvolve 2 documentos, que é o termo de abertura e o registro das partes interessadas. No planejamento,
o que a gente faz? Então, foi aprovado o projeto, a gente tem um documento que já fala, que é o termo de abertura, o que é esperado do projeto, mas é a hora da gente entrar no detalhamento e correr atrás para garantir que tudo realmente esteja muito bem detalhado. Aí a gente vai gerar um documento de plano de gerenciamento de projetos, um documento que declara qual é o escopo do projeto, cronograma, análise de riscos, que eu entro em detalhe com vocês no próximo slide aqui. Depois a gente tem a execução, né, similar ao que a gente falou do PDCA, que a preocupação aqui é integrar, como eu falei para vocês, motivar as pessoas para que eles realmente executem aquilo que foi planejado. Tem um grupo de processo, que é o controle e monitoramento, que a preocupação aqui é basicamente verificar se aquilo que foi planejado é o mesmo que está sendo executado. E se tem algum tipo de desvio, algum tipo de mudança, como que eu faço para atuar em cima? Não só naquilo que foi planejado, mas também mudança de escopo, né? As pessoas mudam, as necessidades mudam, e aí eu trato aqui dentro desses grupos de processo. E, por último, eu tenho encerramento. Quer dizer, eu preciso, a preocupação aqui, como é que eu faço para formalizar aquela entrega, se atendeu os requisitos iniciais, aquilo que foi planejado. Então, no encerramento que a gente vai verificar se nosso projeto foi um sucesso ou não. Aqui, basicamente, eu trago para vocês todos esses, né, um link de todos esses artefatos que a gente vai usar. Basicamente, nós vamos usar até toda a parte de iniciação e de planejamento aqui, e depois não vamos entrar aí na parte de controle e encerramento. Já conversei até com o Fernando, né? Nós estamos planejando para o ano que vem, aí aproveitar esses projetos de vocês, e aí a gente vai gerar um novo Hangout aí para permitir que vocês possam também exercitar aí essa parte de controle e também a parte. Vamos lá, senhoras. Primeiramente, para quem eu não vi ainda, boa noite. Primeiramente. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu passei esse videozinho, né, desde o começo, para quem pegou no começo, né? Ele vem falando da parte de projetos, tá? Desde o início que nós começamos aí a... Boa noite, professor. Nossa, minha internet está horrível, está cortando. É porque tá dando trovoada, gente. E tá ficando ruim aí, ele vai acabar aí, acho que dando problema com a minha e com a de vocês também. Pelo menos aqui tá começando a trovoada, não sei aí em Bertiágua, né? Que só chove aí. Mas vamos lá. O que eu tenho para vocês, né? Eu passei o videozinho, o rapaz falando um pouquinho sobre essa parte de projetos, né? Falando um pouquinho do contexto que vimos até agora. Só não falou do escopo, né? Mas o escopo a gente vem falando daqui a pouco. O que eu vou fazer com vocês hoje? Vocês sabem que a partir de sexta-feira... Sexta? Não. De quinta-feira, desculpa. A partir de quinta, começam as provas, correto? Sim. Isso. Então, o que eu vou fazer com vocês? Professor, na verdade, acho que é sexta, porque quinta vai abrir meia-noite. Eu creio que sexta-feira. Então, o que vai acontecer? Né? Sexta começa, quinta para sexta, né? Começa as provas. Eu vou fazer um bem bolado com vocês. Qual é o bem bolado? Eu vou passar umas questões para vocês estudarem, tá? E aí, qualquer coisa a gente tira a dúvida hoje, faz as aplicações hoje. Vai sobrar um tempo. Vocês vão ter que me entregar o escopo pronto até segunda-feira. Tá? Então, o escopo vai ter que estar pronto até segunda-feira. Eu vou dar aquele tempo para vocês terminarem, fecharem hoje, porque amanhã vocês têm aula e tal, né? Então, vamos tentar fechar hoje. Vocês terminam hoje o escopo,
e me entregam na segunda, tá? Eu vou dar as questões para vocês hoje, né? E para que possamos aí vocês possam estudar em cima. Eu sei que vocês têm um monte de coisa, já estão no 7º semestre, tem TCC fazendo, então vamos fechar nesse processo. O que vocês acham? Se tiverem alguma coisa para falar, vocês falam que eu mudo, gente, sem problema nenhum. Ô, professor, essas questões que o senhor vai passar para a gente estudar, a gente tem que responder agora e já mandar para o senhor ou pode responder com calma? Não, pode responder com calma. Na realidade, você não precisa mandar nada, precisa estudarem. Tá? As questões vocês não precisam mandar. Entendi. Obrigado. Bom, tem umas questões que eu vou passar respostas porque eu acho que elas são complexas. Então, eu vou dar uma passadinha de resposta para vocês. Tem outras que não tem necessidade. Tá? Porque até para a gente estudar, para quem tiver algum problema com isso, para a gente tirar esses processos. Tá bom? Alguém tem algum problema? Só que assim, gente, isso fica entre nós, né? Entre eu e vocês. Né? E no vídeo, mas fora isso, fica entre a gente. Né? Então, pode deixar, professor, é segredo. Então, se vocês não quiserem desse jeito, não, pode fazer diferente, sem problema. Tá? Vocês podem ficar sossegadas. Tudo bem? O que vocês acham? Eu quero a opinião de todas. Vocês podem escrever no chat, não concordo, não acho legal. Pode falar, gente. Vocês sabem que eu escuto. Não sou daquele professor que tem que ser do meu jeito, não. Eu acho que tem que ser válido para todo mundo, para vocês principalmente. Então, fechou, gente. Professor, eu perdi sua posição. A internet caiu. Então, Ale, eu falei o seguinte. Tá caindo todo mundo, gente. É porque tá dando trovada. Daqui a pouco vai vir uma chuva bonita. Então, vai cair a internet da galera aí. Estou a chover. Uhum. Falei pra vocês. A internet fica ruim. Né? Daqui a pouco é minha que vai ficar ruim. Daqui a pouco é minha. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar, vamos ver aí o que vocês acham disso. Né? Eu falei que ia dar as questões, ia dar as perguntas para que vocês estudassem e tal. Tá bom? Vamos então, anotem aí as perguntas, pessoas. Professor, estou com uma dúvida quanto ao escopo, mas isso quer que eu tire essa dúvida depois ou agora? Você que sabe. Fique à vontade. Então, professor, esse escopo, o senhor vai abrir uma parte lá no Fab Virtual para a gente colocar esse escopo, ou a gente vai ter que mandar para o senhor via... Vou mandar pelo Zap. Vocês não têm um grupo de vocês? O grupo de vocês é assim, gente. Vocês têm um grupo, né? Me mandem o projeto. Ô, professor, deixa eu atrapalhar um pouquinho, é a Lu. É porque acabou de dar um apagão na minha casa e voltou agora de novo. Se eu cair de novo, vai cair de novo. Vai por causa da chuva. Tá bom? Aí, me desculpa, eu acompanho lá depois assistindo o vídeo. Pode ficar sossegado. Então, o que eu tenho para vocês, gente? Eu vou dar as perguntas para vocês agora. Né? Vocês anotem as perguntas. Enquanto ao escopo, né? Vocês vão montar uma capa, tá? Com o nome das pessoas do grupo, tá? E aí alguém do grupo me manda no PV, são 2 grupos, tá? Alguém do grupo me manda no PV e fala, Jean, olha, nós somos do 7º, porque tem outras turmas que eu dou projeto. Nós somos do 7º Pedagogia da FAB, estamos mandando o nosso escopo, tá? Aí vocês colocam para mim o nome de vocês, bonitinho, e o escopo bonitinho, tá bom? Alguém tem dúvida? Só o escopo, né? Só o escopo que eu quero. Só o escopo. Então a Gabi acho que já acabou me tirando a dúvida. É só o escopo, então não precisa fazer igual você passou, capa contra capa. Não, me dá só a capa com o nome de vocês e o escopo. Aquela capa contra capa, é do projeto.
né? O projeto pronto lá na frente. Agora, nessa primeira parte, só quero o escopo. Tá bom? É me dar a capa com o nome de vocês, o nome do projeto e o escopo. Pronto, só isso. Perguntas? Não? Então, vamos embora. Primeira questão. Primeira questão. O que é um projeto? Olha, isso é facinho, hein? O que é um projeto? Todo mundo anotou? Se eu estiver falando rápido, vocês me falem, por favor. Próxima questão. Quem são os stakeholders? Quem são os stakeholders? Eu vou falar, né? Eu vou separar as sílabas aí. S-T-A-Q-E-H-O-L-D-E-R-S. Stakeholder. Ou stakeholders. Se você colocar o S no final, pode também. Quem são os stakeholders? Quarta. Vamos anotar? Não, segunda, né? Desculpa. É a terceira. É a terceira. Eu passei uma. É a terceira, é verdade. Posso? Pode. Ô, professor, essa palavra que o senhor... Escreve ela no chat para mim, por favor, que cortou. Minha internet tá ruim. Tá. Pego já. Vão colocando presente aí o nome de vocês que não colocou ainda. Já tá no chat, tá? Posso? Próxima? Obrigado. Pode, professor? Qual a importância que o stakeholder tem no projeto? Qual a importância que o stakeholder tem no projeto? Lembrando que a gente teve só uma aula quase falando de stakeholder, né? Só para lembrar vocês. Professor, qual a importância que o stakeholder tem no projeto, é isso? Isso. Ó, isso vocês tiveram agora, né? Ele reviu agora, tá? Não, isso que eu vou falar agora. Calma, isso que eu vou falar agora, ele passou agora. Posso? Professora, a Sandra perguntou para o senhor. O quê? Respondeu que sim, isso. É isso mesmo, respondi. Eu respondi. Não ouvi, desculpa. Não tem problema. Próximo. O que é o gerenciamento de projetos? Isso, ele falou agora nessa videoaula aí. O que é o gerenciamento de projetos? Ele falou isso também para vocês nessa videoaula, hein? A gente teve isso que eu falei para vocês até disso. Que eu vou falar agora. Que é a quinta, não é isso, gente? Isso. Vamos lá? Cortou, eu não escutei nada. É a quinta agora. Quinta questão. Para que serve o ciclo
PDCA. Para que serve o ciclo PDCA? Para que serve o ciclo PDCA? Ele falou também nisso agora. E a gente tinha falado em uma das outras aulas. Vamos lá? Sexta questão. É sexta, né? Isso. Sexta. Esse é um pouco grande, tá? Então, se não estiverem escutando, falam que eu vou repetir de novo. Melhor ainda, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo fazer isso. Rapidinho, gente, só me dá um minuto. Ah, consigo. Fica mais fácil para vocês e mais fácil para mim. Vocês têm acesso ao chat? Conseguem copiar e colar ou escrever? Dá para ver, professor. A gente copia qualquer coisa. Tá? Só lembrando para vocês que quando eu fecho o chat, vocês não têm mais acesso. E se eu não me engano, eu acho que o chat não aparece na videoaula. Mas eu vou ler para vocês o que eu coloquei no chat, tá bom? Para ficar mais fácil. Espera aí só um pouquinho. Vou ler para vocês. Carla é uma professora dos... Está no chat, tá? Carla é uma professora dos anos finais do ensino fundamental e está desenvolvendo um projeto de trabalho com tecnologia de informação e comunicação. Para potencializar o processo educacional e favorecer o ensino e a aprendizagem, assinale a opção que apresenta uma estratégia de articulação entre as TICs e a educação. TICs é a tecnologia de informação e comunicação, tá? Esse a gente vai entrar depois, tá? Mas eu tinha que colocar essa questão, por isso que eu dou até a resposta para vocês. Tá? Vou colocar a resposta para vocês. Ó, a resposta já está no chat, eu vou falar o que que é. Tá? Não foi ainda? Opa, não foi? Ó, a resposta, não sei se vocês veem que eu sublinho aqui, não sei se dá para vocês verem aí, mas eu acho que deve dar. A resposta é o WestQuest. O que é o WestQuest? O WestQuest é uma ferramenta educacional, onde ela linka a tecnologia da informação com o processo de aprendizagem. É como se fosse jogos, um jogo didático eletrônico. Então, ela faz com que a criança aprenda mais rápido, tá? Então, esse WestQuest é muito legal. Vocês procurem na internet o WestQuest. A gente vai falando disso melhor um pouquinho mais à frente, tá bom?
Vamos lá, próximo. Próximo. Calma aí, professor. Calma aí, meu santinho. Tá bom. Pronto, senhor. Pronto. Vamos lá. Tem já uma outra já no chat de vocês, tá bom? Professor, desculpa, perdi aqui a aula. Não tem problema aí. Não tem problema, não tem problema. Tipo, você pega lá no coisa da faculdade, tá? No site da faculdade. Eu pego com as meninas também, é diferente. Professor, eu abri o Word e preferi copiar e colar. Depois eu mando para elas. Tá, legal. Fechou. Mais Obrigada, fácil, Nina. né? Mais fácil. Vamos lá. Próxima pergunta. As especificidades funcionais do projeto determinam as características e o desempenho esperado do produto, o que caracteriza a vontade do cliente. Esta afirmação está correta ou não? Resposta: está correta. O cliente é a pessoa que manda no projeto, só para a gente ficar claro, tá? Próxima. Próxima questão. Já está aí no chat, vou colocar a resposta. E aí a gente vem discutindo. Vamos lá. No processo de planejamento de um projeto, caso seja impossível estimar a precisão ou prazo de realização de alguma tarefa. Peraí. Professor. Oi. Minha internet caiu, eu consegui voltar só agora. O senhor parou na sexta pergunta mesmo ou já falou mais alguma? 5, 6, 7, mais uma, eu acho só. Tá no chat. Tu consegue abrir o chat, Vivi? Dá uma olhada se não tá no chat lá. Consigo. Aí perde as conversas. Ah, então tá. Eu tô copiando e colando no Word, Vivi. É verdade. Verdade. O chat apagou toda a conversa. Professor, essas são as questões da prova? Desculpa. Eu passei algumas verbal e tem essas agora que eu tô passando pelo chat. Que são maiores, mais compridas. Tá bom. Tá? Vamos lá. A resposta dessa questão.
Oi? Repete a pergunta que você falou que ficou meio estranho. Pô, ficou, acho que faltou uma parte aqui. Deixa eu copiar ela e jogar de novo. Peraí. É a mesma, tá? Só vou copiar e colocar de novo. Faltou uma parte dela. Agora foi. Vou colar a resposta de novo, tá? Vamos lá. No processo de planejamento de um projeto, caso seja impossível estimar com precisão o prazo de realização de alguma tarefa, as tarefas devem corresponder ao quê? Então, o que acontece nessa questão? Né? Se demorar muito tempo, tal, algumas tarefas, o que eu devo fazer? Né? Respostas. Tá? Deve ser colocada fora do caminho crítico e elaborado um planejamento em separado. Tá? Então, ela não vai entrar junto com o meu planejamento correspondente normal. Ela vai entrar num outro planejamento. Quer dizer, eu vou fazer um outro contexto para essas tarefas ou subprojetos. Lembra do subprojeto que a gente começou a falar? Né? Ele vai entrar num outro contexto em cima desse subprojeto. Vamos lá. Deixa eu me ver. Já coloquei a próxima questão. É Moura e Barbosa, tá? Próxima questão, já vai colocar a resposta. Aí a gente já fala sobre isso. Professor, já mata a minha curiosidade. Quantas questões é? Relaxa. Professor, você está passando todas as questões da prova? A prova inteira? Lembrando para vocês que não é questão da prova, é o conteúdo que será trabalhado na prova. Ah! Estudem a pergunta, né, no contexto como um todo. Eu vou ler para vocês a pergunta. Moura e Barbosa, 2012, frisam que a fase de execução de um projeto representa a realização do plano do projeto, visando os objetivos propostos e resultados esperados, sendo que o tipo de projeto define o processo principal nessa fase. Tendo em vista ideias desses autores sobre a execução de um projeto, é correto afirmar: a execução do projeto depende da organização estipulada para o desenvolvimento do plano do projeto e da participação efetiva das pessoas envolvidas. Então, vamos lá. Conforme o projeto, o que o projeto corresponde? Ao seu planejamento e à elaboração dessas pessoas dentro desse planejamento. Então, também não adianta eu montar um projeto lindo e maravilhoso e as pessoas que trabalham nesse projeto não executam as atividades. Não vai adiantar nada. Eu me planejar para que tenha essa falha. Então, todo mundo, tanto as pessoas quanto o planejamento, tem que andar sempre certinho, um ao lado do outro. Quantas questões temos aí, gente? 9. Fechou. Então, coloquem aí mais 12, tá bom, né? Mais 3 questões. Aí agora é verbal de novo.
Marquem aí. Descreva os objetivos específicos e gerais do seu projeto. Esse seu projeto é o projeto de Professor. sala de aula. Fala. Fala, Érica. Eu tô copiando do chat. Você já tá falando outra coisa, é isso? É outra questão já. Vamos lá? Repetindo, vou repetir. Descreva os objetivos específicos, os gerais e específicos do seu projeto. Primeira. Segunda. O seu projeto Professor, ainda tô em Professora, descreva-os. Escreva os objetivos gerais e específicos. Ô, Érica, a Nina tá fazendo pra gente, ela vai mandar no grupo. Pode continuar, professor. Próxima. Agora é a 11, né? Isso, certinho. Próxima. Seu projeto tem como característica desenvolver o quê? E última questão. Descreva resumidamente, repetindo, descreva resumidamente o escopo do seu projeto. Professor, essa é a próxima? Desculpa. A última, é a 12, é a 12. É a 12. Tá. Escreva resumidamente o escopo do seu projeto. Professor, Fala, Gabi. me gerou uma dúvida essa sua última pergunta. Fale, Gabi, eu respondo. Porque o senhor falou, descreva resumidamente o escopo do seu projeto, né? E assim, pelo que a gente entendeu, o escopo, ele já é mais ou menos um resumo do nosso projeto. Isso. Né? Isso então, mesmo. eu vou fazer tipo um resumo do resumo? Isso, uma síntese. Só os pontos principais. Nosso projeto contará com um cronograma de tal a tal data. Nosso projeto irá beneficiar os alunos por isso, por isso, por isso. É um resumo básico, só um resuminho, não precisa me aprofundar, porque o escopo de vocês é grande, que eu sei. Então, não, porque assim, o que acontece? Quando a gente fez o escopo, na verdade a gente já tinha feito a metodologia, bem dizer, né? Metodologia, não sei se é esse o nome. A dinâmica. Lembrando para vocês que a metodologia não é o escopo. Não, então, aí a gente fez a dinâmica, bem dizer. Então, detalhou bem bonitinho, aí fez as coisas até o fundo, assim. Aí, chegou no escopo, a gente pegou e resumiu. Colocaram um cronograma? O cronograma, sim, mas separado do escopo. Não, o escopo tem que estar o cronograma também, resumido. Depois tem o cronograma, que é o cronograma específico. Vocês vão pegar cada item e destrinchar cada item. Mas tem que ter o cronograma no escopo. Mas o cronograma resumido como assim? Tipo, por exemplo, nosso trabalho o projeto terá o início de dia. 25 de dezembro a 30 de janeiro. Né? É o cronograma. Iremos iniciar com isso, isso, isso. Teremos como meio isso, isso, isso. E finalizaremos assim. Ponto. Depois vocês vêm destrinchando bonitinho cada data.
de tal data a tal data, aí vem o organograma mesmo, de tal data a tal data, vamos fazer isso. De tal data a tal data, vamos fazer isso. De tal data a tal data, vamos fazer isso. Professor, Tá? escrito ou tabelado? Com data só. Pode tabelar melhor, fica mais bonitinho. O né? tabelado seria o cronograma separado. Isso mesmo. É que Dentro do escopo do texto. o que a Lê perguntou agora, se ela pode fazer o organograma tabelado. Pode não, deve, né? Mas agora, no escopo, não precisa. No escopo é escrito, descritivo. Isso, só entrar no copo do texto, tá bom? Ok. Tá. Tá bom, professor. Esse teu tado convenceu, não. Eu também não tenho. Eu também não ficou meio assim o tá dela. É que eu acho que ficou com a boca muito aberta. Ainda bem que o senhor falou, porque faltou essas datas no nosso escopo, entendeu? Porque a gente não tinha entendido que tinha que ter essas datas no escopo, porque a Nina fez o cronograma, né, bonitinho, colocou todas as datas certinho. Só que a gente separou isso do escopo. É porque tem um item só de cronograma, né? Mas o cronograma, vocês têm que destrinchar cada item desse. Nessa data, o que você vai fazer nessa data? Tá? De tal a tal data, o que vocês vão fazer? Iremos utilizar os jogos recreativos, tá? De tal a tal data, iremos fazer isso. De tal a tal data, iremos fazer aquilo. De tal a tal data. Agora, no escopo, não. O escopo é só uma data de onde vocês começam e vocês terminam, tá? E o que será trabalhado mais ou menos nesse processo? Iremos trabalhar isso, isso, isso. Pronto. Tá? No geral. Assim, não precisam me aprofundar muito. Só precisa aprofundar lá no organograma. Organograma, que eu não fiz, porque eu não sabia que tinha que fazer um organograma. É mais bonitinho você colocar ele no quadradinho, né? Tal data, tal data. Ah, do início, meio e fim, né? Isso mesmo. Segui. Tá bom, tudo bem. Mas o então, início e fim tem que colocar as datas corretas, de quando vai começar e de quando vai terminar. Tá? Tá bom. E as Tá datas bom. dentro disso. Tá bom então. Tá bom. Eu vou deixar o tempo para vocês fazerem agora. Sou. Oi, fala, Érica. Isso sempre vem com uma surpresa, né, pra gente, né? Adoro. Mas lembrando que eu não quero agora o organograma. Eu só quero para ser entregue o escopo na segunda-feira, tá bom? Mas o organograma não vai fazer parte do escopo, professor? Não, ai, socorro. Vamos lá, Gabriel. O organograma é uma coisa. Cronograma, na realidade, né? O cronograma é uma coisa. O cronograma do escopo é outra. São dois cronogramas. É um geral, que vai no escopo, e um detalhado, que vai abaixo dele. Sim. Tá? São duas coisas diferentes. Tá, entendi. Porque o escopo vai ser um texto corrido, como o senhor disse. Na realidade é para quem lê ter base de como vai ser o teu projeto, o que vai acontecer no teu projeto. É isso. Sim. Aham. Tá. E aí, professor? Perguntas? Pode perguntar, gente. Pergunta que eu respondo. Tô aqui para isso. Não, professor, a gente vai fazer. Vamos tentar, né? Estamos aqui para tentar. Deixa eu falar para vocês. Alguém tem mais uma coisa para perguntar? As perguntas são essas da prova. Nenhuma? Então tá. Professor, Fala, não Érica. tenho. Professor. Pera, a Érica perguntou primeiro. Deixa a Érica falar primeiro. Vai lá. Fala, Érica. Professor, essas perguntas que o senhor passou, é mais ou menos a prova, é? É a prova, basicamente. É a prova. Vocês estudem ela, é 10. Beleza. Fala, Gabi, agora. Não, professor, deixa pra lá. Fala, Gabi, pode falar. Não. Gabi, pergunta que eu tô curiosa. Não, Gabi, pergunta. Não.
É porque, é porque a primeira pergunta é o que é projeto? Eu sei, assim, o que é projeto, porque eu estou fazendo projeto, mas eu não vou saber explicar o que é projeto, professor, assim, com as palavras. Como assim, Gabi? Tu não vai conseguir explicar. Gabi, fica de boa. Toda questão dissertativa ele tem que levar em consideração, né, professor? Claro. Fugindo do assunto. Ai, professor, é uma coisa que é um documento. Ai, não sei, professor. É algo que a gente escreve projetando, planejando. Eu não sei pôr em palavras isso. Você não sabe o que é um projeto, Gabi? Eu não sei o que é, porque é o que a gente está fazendo, professor. É o que a gente está fazendo, entendeu? Gabi, ó, Gabi, vou ser bonzinha só hoje, hein? Tua resposta, Gabi. Resposta no chat. Não precisa. Ah, opa! Olha! Vai ter que dar um chocolate pro professor. Nossa, pronto, professor, Gabi. vou mandar pelo Fechou? correio, professor. Resposta no chat. hein? Fechou? Nossa, fechou. Tu é top. Top. Professor. Fala, Lê. Para que serve o ciclo PDCA? Isso. PD, né? PDCA. Vou Ok. escrever aqui no chat. É PDCA. Isso eu expliquei para vocês. Até mostrei desenhinho para vocês, que é um círculozinho, PDCA. Vocês não lembram? Tava nesse vídeo, né? Eu não, professor. Eu acho que eu não estava nesse Eu esqueci. Ô, Gabi, por que você não perguntou essa PDCA aí, Gabi? É porque isso aí eu vi agora no vídeo que o professor mandou. Pronto, você manda lá no chat, viu? Pode mandar. Peraí, que eu já dou a resposta para vocês também. Meu Deus, vocês também. Vamos estudar. Eric, já dou resposta. O professor é TCC, como é que fala, meu Deus? É estágio. A vida não tá fácil não, viu? Eu estudo, professor, mas eu esqueço. Pronto, tá aí. Perguntas? Chega, né, agora, né, dar a resposta para vocês. Já perguntei muito. Boa noite. Obrigada. Ó, tá ótimo. Não esqueçam de terminar hoje. Terminem hoje o... Ai, fugiu agora. Escopo. O escopo, obrigado. Terminem hoje o escopo, tá? Já deixem pronto, bonitinho, arrumadinho. Chega na segunda-feira, vocês só me enviam. Ok. Meninas, estou terminando, já envio o questionário, tá? Ó, tô no grupo, hein? Não vão pensar que eu tô fora, não. Se quiserem perguntar, entrem aqui que eu tô aqui até às 10h30. Pode ficar sossegados. Gente, quem não colocou nome / presença, coloca lá nome / presença, por favor. Tá? Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, senhoras. Estou aqui, hein, até às 10h30. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Qualquer coisa eu vou voltar aqui, hein? Por causa do escopo, hein? Pode perguntar, não tem problema, não. Eu vou dar para vocês 15 minutinhos. 10 para as 9 eu tô de volta. Eu bato aqui de novo. Tá? É o tempo só de tomar uma água e voltar. Tá bom? Ah, sim, não. Tudo... Tá bom.